Meus irmãos queridos, graça e paz. Graça e paz, irmãos. Muito bom, eu gosto assim, é vivo, né? Gosto de ver o povo de Deus vivo, alegre. Meus irmãos, eu quero bendizer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. E é bom, e cada vez que a gente vem, a gente percebe que tem pessoas novas, diferentes. Isso é sinal de que a igreja continua avançando, o reino de Deus continua crescendo. Essa é uma igreja querida, amada, preciosa, e eu me recordo, vir aqui trazer algumas recordações de tempos passados, tempos que deixam em nós boas lembranças, não é? Eu me recordo aqui quando o reverendo Marcelino pastoreou essa igreja. Ele bem jovem, eu também muito jovem ainda, iniciando o ministério. E a verdade é que, decorrido estes anos, nós acumulamos os cabelos brancos e a esperança de ter acumulado alguma experiência para poder ser útil aos irmãos, poder servir os irmãos, não é verdade? Deus é bom em todo o tempo e é maravilhoso poder retornar a essa igreja depois de algum tempo que estive aqui, e ver como ela continua bonita, não só na estética, naquilo que é a estrutura dela, mas bonita no povo. O povo de Deus é um povo lindo, é um povo precioso, né? Talvez eu deixe alguns outros comentários apropriados para outro momento, ou para o final. Mas eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus, que isso é o mais importante. Na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, queridos irmãos. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo de número 5. A palavra de Deus diz assim, portanto, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, com temor e tremor, nós estamos diante da Tua presença. Nós temos lido a Tua palavra, Senhor, que é mais preciosa do que o fino ouro depurado. Ela é mais doce do que o destilado dos favos. Que o meditar do nosso coração, Senhor Deus, que as palavras da nossa boca nessa noite sejam agradáveis na Tua presença, Senhor Deus. Fala ao nosso coração. Nós renovamos este pedido humilde, já anteriormente feito aqui, Senhor. O fazemos novamente. Que a Tua palavra penetre o mais profundo de nossa alma e nos renove a alegria em Ti, a esperança no Senhor e a certeza de que estamos no bom caminho, no único caminho para a Tua glória, Senhor. Nós oramos com gratidão, no nome de Jesus o fazemos. Amém. Amém. A pregação como um imperativo divino, é sobre isso que eu quero refletir com os irmãos nessa noite. A pregação da palavra como um imperativo
divino. Meus irmãos, todos os anos nós comemoramos, pela ocasião do mês de outubro, o aniversário da Reforma Protestante. É comum que o povo de Deus, o povo protestante, não só no Brasil, mas em muitas partes do mundo, celebre a Deus em cultos de gratidão, em cultos de louvor e adoração a Deus, agradecidos pelo grande movimento da Reforma ocorrida no século XVI. Isso é significativo, especialmente por conta da nossa tradição como cristãos presbiterianos, cristãos reformados. É muito importante para nós isso. Dentre muita coisa que pode ser falada acerca daquilo que foi a Reforma Protestante, ou daquilo para o qual ela se empenhou, dentre muita coisa importante que pode ser dita, certamente se destaca a afirmação de que a Reforma Protestante ela foi especialmente um movimento de retorno à palavra de Deus. Um movimento de volta para as Escrituras, um voltar para as Escrituras, para a palavra de Deus. Num período em que a fé se apegava a uma multidão de dogmas religiosos sem nenhuma fundamentação na palavra de Deus, em um tempo em que as superstições tomavam as ruas, os corações, em um tempo em que a cegueira espiritual era dominante, a cegueira bíblica era dominante, uma luz raiou na escuridão. Uma luz brilhou em meio às trevas. A lâmpada, aquela lâmpada da qual Davi, no Salmo 119, verso 105, ele disse que ilumina os nossos pés e que ela é luz para o nosso caminho, havia brilhado verdadeiramente. Ela brilhou num tempo de escuridade. Ela brilhou num tempo de distanciamento da verdade, num tempo de obscurecimento acerca daquilo que Deus, de fato, havia revelado pelos profetas e também pelos apóstolos. Dava início, portanto, então, um poderoso movimento de retorno às Escrituras, à palavra de Deus. E esse texto que nós lemos nesta noite, ele tem tudo a ver com isso, sem dúvida alguma. Tem tudo a ver com esse retorno às Escrituras. Tem tudo a ver com este retorno à pregação bíblica no púlpito das igrejas. Os reformadores, eles, em seus dias, eles pegaram os púlpitos que haviam sido deixados de canto, deslocados. Eles trouxeram para o centro, para o lugar mais alto, para o lugar de maior visibilidade da igreja. Eles colocaram o púlpito no lugar mais elevado. Eles colocaram o púlpito, a pregação, exatamente aonde as pessoas poderiam olhar, para onde elas poderiam mirar os olhos. Ali eles o colocaram como um trono para o qual Cristo, que governa a sua igreja, pudesse de fato ser o Senhor e cabeça do seu povo. 2 Timóteo 4, de 1 a 5, tem tudo a ver com isso, meus irmãos. Tem a ver porque aqui Paulo ele está ordenando Timóteo a pregar a palavra. Ele está dizendo a Timóteo que ele deve pregar as Escrituras. Os reformadores, eles leram exatamente estas palavras. Eles desafiaram em seus dias o modo medieval da pregação. E eles fizeram isso de duas formas. Eles desafiaram o modo de pregação na Idade Média, dizendo, em primeiro lugar, que o sermão precisava voltar para dentro da igreja. A pregação precisava voltar para o povo de Deus. E eles o desafiaram também a pregação medieval. De uma segunda forma, eles fizeram com que a pregação, o sermão, a leitura e a pregação, a exposição das Escrituras, fosse a peça central do nosso culto a Deus. Todo o nosso culto centrado nas Escrituras. A nossa atenção, os nossos afetos
centrados nas Escrituras. Lembrando as palavras de Lutero, ele disse que a pregação pública da palavra de Deus é um meio de graça indispensável. É uma marca segura da verdadeira igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela é a primeira das marcas que evidenciam uma verdadeira igreja de Cristo. Pregação fiel da palavra de Deus. Pregação verdadeira, bíblica da palavra de Deus. Então eu queria olhar para esse texto com vocês. Paulo, ele está usando a sua autoridade apostólica. Olhar para estas palavras, olhar para o que Paulo escreveu aqui a Timóteo e pensar exatamente sobre como a pregação ela é um imperativo divino para o povo de Deus em todo o tempo. E como nós não podemos perder de vista esta ordem, este imperativo. Como as nossas igrejas não podem se deslocar nem para um lado nem para o outro, fugindo, se esquecendo exatamente disso, de ter a pregação como central na vida dela. Paulo está usando toda a sua autoridade apostólica. Ele está ordenando a Timóteo que ele deve pregar a palavra. É assim que o texto começa. Prega a palavra, Timóteo. Eu conjuro você a fazer isso. O que Paulo está dizendo a Timóteo é que diante dos olhos de Deus e que diante dos olhos de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, exatamente o que está no versículo 1, Timóteo havia recebido essa tarefa, esta responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Ele está dizendo a Timóteo, você, Timóteo, está debaixo de um juramento diante de Cristo, diante de Deus, e então você precisa cumprir a sua missão. Conjuro-te, é isso que significa. Você está sob juramento. Você está incumbido deste desafio e desta missão. Você precisa pregar a palavra. Mas por que Paulo fala assim com Timóteo? Por que ele diz exatamente isso aqui no capítulo 4? Então, se você prestar muita atenção, nós podemos perceber as razões porque Paulo fala exatamente assim com Timóteo. Será que Paulo precisava falar assim com Timóteo, seu filho? Lembrando sobre a responsabilidade que ele tinha de pregar as Escrituras e de como ele estava incumbido de fazer isso sob juramento diante de Deus e Cristo, porque talvez Timóteo estivesse esquecido exatamente do que ele deveria fazer. Será que Paulo está falando com Timóteo nestes termos, porque Paulo desconfia que Timóteo havia se esquecido de sua responsabilidade? Ou talvez porque Timóteo estivesse desanimado, com medo dos opositores que haviam ali, naquele lugar ali em Éfeso? Se você olhar, e não precisa exatamente olhar isso agora, mas você pode gravar isso na sua mente ou anotar em algum lugar aí na sua Bíblia. No capítulo 3, que é o capítulo que precede a este, obviamente, então, no capítulo 3, Timóteo está enfrentando uma forte oposição. Ele está enfrentando opositores da sã doutrina. Os inimigos estavam ali fortemente, resistindo à verdade. Eles estavam de pé contra a verdade. Eles estavam odiosos contra a verdade. Capítulo 3, Paulo está escrevendo a Timóteo exatamente dentro desse contexto, lidando com isso. Eles estavam se opondo à verdade e o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, você precisa permanecer na verdade, Timóteo. Você precisa permanecer na doutrina, permaneça nas sagradas letras. Não se demova desse lugar. A ênfase do apóstolo Paulo no capítulo 3, portanto, está em que Timóteo deve permanecer na verdade. Ele deve permanecer na doutrina. Ele deve permanecer naquele lugar, agarrado à verdade. Ainda que os opositores sejam inúmeros, ele deveria permanecer. A ênfase de Paulo, então, é permaneça, está neste sentido. Fique aí, não se atemorize, não abandone o barco.
Mas agora, no capítulo 4, onde nós lemos nessa noite, Paulo, depois de ter dito a Timóteo que ele deveria permanecer na mesma doutrina que ele havia recebido, agora no capítulo 4 ele está dizendo a Timóteo: você deve então agora pregar essa doutrina. Você deve proclamar essa doutrina. Você deve anunciar a verdade. Aquilo que Paulo está falando aqui, isso que Paulo está falando no capítulo 4, está conectado ao capítulo 3 diretamente. Irmãos, percebam, na teologia do apóstolo Paulo, a igreja está para a verdade, assim como a verdade está para a igreja. No capítulo 3 da primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no versículo 15, o apóstolo Paulo diz a seu filho Timóteo que a igreja de Deus é coluna e baluarte da verdade. A verdade está para a igreja, assim como a igreja está para a verdade. Ele está dizendo: você deve permanecer nela e agora você deve pregar esta verdade. Permanecer e proclamar a verdade. Observe que no versículo 2, Paulo diz exatamente isso: prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Paulo já havia falado que sobre ele mesmo, sobre o apóstolo Paulo, pesava esta obrigação. Ele disse: sobre mim pesa esta responsabilidade, esta obrigação de pregar o evangelho. Agora, quando Paulo fala a Timóteo aqui desta forma, meus irmãos, não há dúvida de que aquilo que o apóstolo pretende, ou não há dúvida de que aquilo em que Paulo ele acreditava era que esta é a obrigação de todos os que estão incumbidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo como seus ministros, a obrigação de pregar a verdade. Paulo ele acredita nisso. Isso é parte de sua teologia, isso é parte de sua doutrina, é parte de suas convicções de que todos aqueles que foram chamados para servirem à igreja, que todos aqueles que foram chamados para serem ministros do Senhor, eles devem pregar a verdade à igreja. Eles não podem abdicar desta responsabilidade. Nós não podemos abrir mão desta responsabilidade. Por isso, a pregação e o ensino, eles estão no centro do ministério pastoral. Eles estão no centro do ministério de pastoreio da igreja. Pregar e ensinar é central. Não há nada mais urgente para aqueles que lideram a casa de Deus. Não há nada mais sério, não há nada mais arriscado, não há nada mais urgente do que pregar e ensinar a verdade. Há muitas coisas que aqueles que lideram o rebanho de Cristo devem fazer pelo bem do rebanho e que devem fazer para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Há inúmeras coisas que nós precisamos fazer, mas não há nada que venha antes da pregação da palavra. Não há nada que possa se colocar acima da pregação e do ensino da verdade. Paulo está dizendo: Timóteo, você deve pregar a verdade. Você deve fazer isso, não amanhã, mas agora, já. Ela é parte essencial do ministério que Deus, que Cristo colocou sobre você, depositou em suas mãos. Notem, meus irmãos, as palavras de Paulo sinalizam a urgência e a obrigatoriedade da pregação. Prega a palavra. Insta, persista, quer seja oportuno, quer não. Notem, existe um teor de urgência nessas palavras. Há um teor de obrigação nessas palavras. O objeto da pregação está pelo apóstolo Paulo definido aqui em suas palavras. E não pode ser outro. O objeto da pregação precisa ser a palavra.
Nós precisamos pregar a palavra. Nós precisamos anunciar a palavra. Prega a palavra. Este é o objeto da pregação fiel. A pregação fiel, a pregação que o povo de Deus precisa, ela não se ocupa de entretenimentos. Ela não se ocupa de estratégias para tornar o ambiente mais confortável, à medida do gosto de cada indivíduo. A pregação da palavra, ela não respeita as prioridades pessoais das pessoas. A pregação fiel da palavra, ela não consulta quais são os seus interesses mais urgentes agora. A pregação da palavra é a palavra de Deus pregada ao coração do povo de Deus e que deve ser ouvida. A pregação, ela só poderá ser legitimamente reconhecida como Vox Dei, a voz de Deus. Eram assim que os nossos pais puritanos, eles entendiam a pregação da palavra de Deus. Eles entendiam que a pregação fiel da palavra de Deus, colocada no centro, sobre o púlpito das igrejas, um trono onde Cristo fala ao seu povo, ela era a voz do próprio Deus falando ao povo de Deus. O que você deseja nessa noite, e o que eu desejo nessa noite, se não ouvirmos a voz de Deus? Existem muitas vozes no mundo. Os homens falam muitas coisas. Mas o que nós queremos e o que nós precisamos não é outra coisa senão a própria voz de Deus falando à nossa alma, falando ao nosso coração. Nós abrimos mão, nós desprezamos e nós diremos não, nós rejeitaremos toda voz que não seja a voz de Deus. A voz de Deus será ouvida quando a palavra dele for pregada. Por isso Paulo está dizendo, prega a palavra. Ele sabia qual era a necessidade da igreja naqueles dias. E você poderia pensar, querido irmão, que a necessidade da igreja, decorrido tantos anos depois do que Paulo tinha dito a Timóteo, escrito esse texto, você pode imaginar que a necessidade mais premente, mais urgente da igreja tenha deixado de ser, de ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus? Certamente que não. Nós precisamos ainda, é isso que nós precisamos. Ao ouvir a voz dele, ela é aquilo que conforta o nosso coração, ela é o que renova as nossas forças, ela é o que endireita os nossos passos, é a sua voz tirada do papel, pronunciada aos ouvidos, falada aos ouvidos da alma. É quando nós ouvimos a voz de Deus que nós nos percebemos como que levados para diante do trono da sua graça e colocados bem ali diante dele. Nós estamos ouvindo a voz dele e quando nós lemos o que o apóstolo Paulo disse, ela é a palavra de Deus, ela é a palavra inspirada de Deus. Ela é a necessidade do povo de Deus, mesmo depois de 2000 anos. E ela continuará sendo a maior necessidade da igreja, até que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo volte para nos ter com Ele. Ouvir a sua voz. Essa é a razão fundamental, porque o apóstolo Paulo está dando este imperativo e lembrando Timóteo deste imperativo de pregar a palavra. Prega a palavra. Proclame a palavra. Pregue significa proclame diante das pessoas a mensagem autorizada por Deus. Faça isso como um embaixador, Timóteo. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo significa: fale em nome de Deus o que Deus quer que os homens escutem. Não há nada mais nobre, mais precioso do que isso. Não há nada mais importante para um homem fazer em toda a sua vida. E aqueles que foram chamados para dizer aos homens aquilo que Deus quer que os homens escutem, eles devem estar certos de que eles foram presenteados com a mais nobre, com a mais elevada
de todas as missões que alguém poderia receber do próprio Deus. Não há nada mais poderoso do que isso. Porque esta palavra é verdadeiramente o poder de Deus que salva os homens, que os tira do inferno, que os coloca num relacionamento com Deus. Paulo está dizendo, insta, isso significa esteja pronto, verso 2. Paulo está dizendo, prega a palavra, insta, esteja pronto, esteja preparado para pregar. Ele está dizendo, faça isso, quer seja oportuno, quer não, literalmente. O que Paulo está dizendo é, esteja preparado para pregar a tempo e fora de tempo. O que isso significa na prática é que se a pregação estiver sendo bem recepcionada pelos que a ouvem ou não bem recepcionada, pregue a palavra. O que Paulo está dizendo é, pregue quando parecer que convém pregar, e pregue mesmo quando parecer que não convém pregar, então pregue assim mesmo. O que Paulo está dizendo é que quando o seu sermão estiver sendo bem aceito, pregue-o, continue pregando, mas quando parecer que as coisas que você está falando não estão sendo bem aceitas pelas pessoas, não desista, Timóteo, continue pregando, pregue a palavra, insta. E aqui você não pode perder de vista o contexto em que Timóteo está vivendo e por que Paulo está escrevendo tudo isso. E o contexto era o de pessoas que estavam discordando do reto ensino que Timóteo estava dando àquela igreja. Há um grupo de pessoas que estão de pé contra Timóteo. Há um grupo de pessoas que estão dispostas a batalhar contra o que ele está ensinando. Contra a sã doutrina, contra a palavra, a pregação, a doutrina dos apóstolos. Pessoas estão naquele lugar pregando o contrário ao que os apóstolos haviam ensinado. Pessoas estão resistindo à sã doutrina e esse é o contexto de uma grande dificuldade para um pastor tão jovem naqueles dias. Mas ainda assim, Paulo diz, Timóteo, pregue. Faça isso. Existiam olhares de rejeição, existia desconfiança, existiam opositores falando coisas contrárias. Num contexto assim, parece não ser o tempo de pregar, ou parece não ser oportuno pregar. Mas Paulo diz a Timóteo, prega a palavra. Veja, ele diz, corrige, repreende, exorta, com toda a paciência e doutrina. No capítulo 3, no verso 16, Paulo tinha acabado de falar algo parecido. Quando ele diz qual é a natureza das Escrituras, ele diz que toda a Escritura é inspirada, ela é a palavra de Deus. E ele diz, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Timóteo está ouvindo do apóstolo Paulo. Permaneça nesta palavra. Ela tem tudo o que você precisa para ensinar as pessoas. Você não pode aprender nada acerca da verdade se aquilo que você pode ouvir não procede das Escrituras. Eu e você não podemos ser corrigidos quando necessário se essa correção não procede da lei de Deus, da instrução do Senhor. Nós não aprenderemos a educação na justiça se isso não vem das Escrituras. E mais uma vez ele está lembrando Timóteo que a Escritura ela é suficiente, ela basta. Você não precisa dos sonhos de alguém lá fora. Você não precisa do eis que assim diz o Senhor lá de fora. Você não precisa buscar a orientação, o discernimento, a instrução e o conhecimento da verdade fora. Tudo o que você precisa está nas Escrituras. Ela é suficiente. Ela basta. Nem toda uma vida pode ser suficiente para esgotar o que diz a Escritura. Ela é uma fonte inesgotável. Ela é profunda.
ela é irresistível. Levante-se contra ela e você será esmagado pela palavra. Fale contra ela e ela o deixará mudo. Pense contra a verdade e ela destruirá você. Ela cairá sobre os homens rebeldes como uma rocha que esmaga e destrói, porque ela é o que sai da boca de Deus, é o que procede de Deus. Porque Timóteo precisava estar certo do que ele deveria fazer, porque é o que Paulo está dizendo a ele. Timóteo, você precisa estar certo do que deve fazer. Você deve pregar. Você deve estar agarrado às Escrituras, você deve fazer isso. Quer o ambiente te proporcione uma pregação fácil. Ainda que quando você estiver no púlpito pregando, os olhares sejam de reprovação, ainda que as pessoas murmurem, ainda que elas cochichem, ainda que elas esbocem que estão te reprovando, Paulo está dizendo, você deve permanecer pregando. Você permanece na verdade e você deve continuar falando a verdade. E por que Paulo precisa garantir isso ao coração e à mente de Timóteo? Eu acho que a resposta está nos versos seguintes, 3 e 4, quando Paulo escreve: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, seus desejos, seus interesses pessoais. Como que sentindo coceira nos ouvidos, eles vão se recusar a dar ouvidos à verdade. E o que eles vão fazer? Eles vão se entregar às ilusões, às fábulas. Lendo isso, parece que Paulo está descrevendo exatamente os nossos dias. Timóteo precisava estar certo do que ele deveria fazer, que era pregar a verdade, porque os homens se levantam em favor da mentira. É mais fácil seguir a mentira do que seguir a verdade, pelo menos é o que parece. Paulo, ele não está dizendo que esse tipo de coisa, de homens que não suportam a doutrina, de gente que tem interesses pessoais e sentem coceira nos ouvidos e que vão atrás de mestres que atendem às suas cobiças, aos seus interesses. Paulo não está dizendo que esse tipo de gente era uma coisa para um tempo muito além, um tempo muito distante dos dias do próprio apóstolo Paulo, ou quando ele já não estivesse na terra. Na verdade, o próprio Paulo ele enfrentava situações assim, de gente que se levantava contra a verdade e que se colocava em oposição e que procuravam novidades e fábulas. O próprio Timóteo está lidando com isso. Então, nós precisamos entender que o que Paulo está dizendo a Timóteo nos versos 3 e 4, não é que Timóteo deveria esperar algum tempo futuro em que estas pessoas que rejeitam a verdade e que querem ouvir o que agrada-lhes o coração, um tempo futuro onde elas haveriam de se manifestar. Não, não é isso. O que Paulo está ensinando a Timóteo, alertando Timóteo, não é sobre um tempo futuro onde esse tipo de gente ia aparecer, mas o que ele está dizendo é para que ele esteja preparado, porque o número de gente assim só vai crescer. Paulo está dizendo, Timóteo, se as coisas podem ser difíceis agora para a pregação da verdade, esteja preparado. Isso não vai ficar mais fácil. O desafio não vai ficar mais fácil. Isso vai aumentar. Há um número de gente que vai crescer. Olha os nossos dias. Você acha que a pregação da verdade se tornou mais fácil em nossos dias? Você acha que a gente consegue arrebanhar uma grande multidão de uma vez pregando a verdade? Mas talvez se nós jogarmos a pregação no lixo, talvez se nós substituirmos o púlpito da igreja por uma mesinha de bar, talvez se a gente esquecer
esquecer esse estereótipo e a gente assumir uma roupagem assim ultramoderna. E talvez, se os pastores começarem a vir de chinela havaiana e bermudão de praia, de camiseta regata, você acredita que esse tipo de postura pode lotar em pouquíssimo tempo um ambiente? Eu acredito que pode, porque é o que está acontecendo nos nossos dias. Sabe? Porque os homens resistem à verdade, porque eles querem aquilo que satisfaz o coração deles, eles querem aquilo que se adequa às suas ambições, às suas paixões. E o que vamos fazer? Vamos nos curvar diante desse clamor? Vamos nos render diante dessa força? Ou nós vamos ouvir a voz de Deus através do apóstolo Paulo dizendo: permaneça no seu lugar e pregue a verdade. Não tema, em qualquer tempo. Paulo está dizendo, eles não vão suportar a sua pregação fiel. E eles não suportam mesmo. Paulo está dizendo, eles não vão suportar quando você pregar a verdade. E o que eles irão fazer? Eles vão se cercar de mestres, de professores, de pregadores, de acordo com os seus desejos, com as suas cobiças. Eles vão querer mestres que falem a eles o que eles gostam. Talvez nessa noite você não esteja ouvindo, talvez, aquilo exatamente que você gostaria de ouvir. Mas acredite, é o que a sua alma precisa ouvir. Eles vão atrás daqueles que se adequam ao que eles desejam e ao modo de vida que eles querem levar. Eles não suportam a doutrina, mas eles nunca estarão órfãos. Aqueles que não suportam a doutrina sempre encontrarão os seus mestres. Eles estão por aí, pelo mundo afora. Eles estão na internet agora. Eles estão nas suas salas online, eles estão nas suas reuniões, nos seus lugares. Eles estão falando exatamente aquilo que as pessoas querem ouvir. Aqueles que não suportam a sã doutrina sempre encontrarão líderes, mestres a quem seguir, pessoas das quais eles irão se orgulhar e eles dirão, sim, este homem fala aquilo que me agrada. Ele fala aquilo que me alegra o coração. Ele fala exatamente aquilo que não confronta o meu modo de vida, que não confronta o meu comportamento. Eu não preciso ouvir nada que me confronte, que exija de mim uma mudança de rota, uma mudança de conduta, de vida. Eles falam exatamente aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto. Existem pessoas que manifestam uma forte atração por ilusões e fábulas. Paulo está dizendo, eles vão recusar a dar ouvidos à verdade, verso 4, eles vão se entregar às fábulas, às ilusões. Sabe, eu tenho visto pessoas que sentem uma forte atração por ilusões, por fábulas, dentro das igrejas. Eles ficam perturbados com a verdade. Eles fogem da verdade. Eles se entregam aos braços das ilusões. É gente que parece que se cansou de ouvir a pregação e o ensino da verdade. Eu preciso de alguma coisa muito nova. Eu preciso de algo novo. Eu preciso de alguma coisa nova agora. Não dá mais para comer essa comida mais 1 ano ou 2. Eu não aguento isso. Eles começam a buscar pessoas que lhes falem novidades. E ao fazer isso, eles estão se entregando às ilusões. Veja, no fim de tudo, Paulo vai dizer a Timóteo, ele vai dar 4 importantes conselhos a Timóteo. E eu gostaria de lembrar você
Não é de novidades que nós precisamos. Nós precisamos das mesmas antigas verdades sendo repetidas aos nossos ouvidos. Nós não precisamos de novidades. Nós precisamos continuar ouvindo: o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Essa é uma antiga verdade. É a verdade que a nossa alma precisa ouvir. Nós precisamos continuar ouvindo coisas do tipo: Ele é quem te leva para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas. Nós não precisamos de novidade. Nós precisamos ouvir a mesma antiga verdade: Ele é aquele que te guardará. Nós precisamos ouvir a mesma verdade: Deus é bom em todo o tempo. Os seus juízos são retos. O seu amor é imutável. Nós precisamos das antigas verdades. Nós precisamos continuar ouvindo as mesmas verdades que os nossos avós ouviram, os nossos pais ouviram, que aqueles que vieram antes de nós ouviram, e nós precisamos continuar ouvindo e repetindo. Por isso Paulo está dizendo: você não precisa pregar outra coisa, Timóteo. Você não precisa pregar o que os seus opositores estão pregando. Você precisa continuar pregando a verdade, a palavra. Prega a palavra. Continua nela, ela é suficiente. E é por isso que agora Paulo ele conclui no verso 5, dando alguns conselhos preciosos a Timóteo. O primeiro destes conselhos, ele diz aí no verso 5, seja sóbrio. O segundo, ele diz, suporte. Terceiro, trabalhe. Quarto, cumpra, realize. Não se deixe confundir, Timóteo. Seja sóbrio em todas as coisas. Sobriedade, clareza, olhar com discernimento, com clareza as coisas. Ele está dizendo: suporte os sofrimentos do ministério, suporte as agruras daqueles que estão envolvidos na pregação do Evangelho. Ele está dizendo: continue trabalhando, faça o seu trabalho de um evangelista, cumpra cabalmente o seu ministério, vá até o fim, termine a sua missão. É isso que Timóteo deveria fazer. E aqui, meus irmãos, eu quero concluir provocando algum tipo de reflexão a mais em você. Por tudo que nós podemos ver e ouvir em nosso tempo. Por tudo que nós podemos ver e ouvir em nossos dias. Parece ser muito acertado dizer que é preciso um retorno às Escrituras Sagradas. É preciso um urgente retorno à Palavra de Deus. Trazer de volta a pregação aos púlpitos das igrejas. A pregação fiel da Palavra. Trazer de volta a pregação fiel da palavra é algo urgente. Eu tenho me angustiado muitas vezes com muitas coisas que eu tenho ouvido. E toda vez que eu escuto algumas destas aberrações sendo proclamadas como se fossem a pregação da palavra, eu me lembro que trazer a pregação de volta aos púlpitos e às igrejas é uma demanda urgente. Se as Escrituras não estiverem no centro da fé, se a palavra não estiver no centro da fé da igreja, consequentemente a pregação bíblica fiel também não estará nos púlpitos das igrejas. É triste, mas é um fato. Existem muitas igrejas, mas existe bem pouca pregação verdadeira. Existem muitos púlpitos por aí, ou arremedos de púlpitos, mas existe pouquíssima pregação da verdade.
Calvino, em um dos seus sermões pregados no púlpito de Genebra, da igreja em Genebra, Calvino disse: é certo que se vamos à igreja, não ouviremos apenas um homem mortal falando, mas sentiremos que Deus, por meio de seu poder secreto, está falando à nossa alma. Sentiremos que Ele é o professor, Ele nos toca de tal forma que a voz humana entra em nós e nos favorece, de modo que somos revigorados e alimentados por ela. Deus nos chama para si pela pregação, como se estivesse falando-nos por sua própria boca e pudéssemos vê-lo ali em pessoa diante de nós. Que palavras estas! Eu quero dizer a você, por fim, que esse texto que nós temos lido nesta noite, sobre ele pensado e refletido, ele não é um texto para ser pregado exclusivamente a pastores e seminaristas e missionários e líderes envolvidos com a pregação e com o ensino diretamente. Talvez alguém diga: esta é uma leitura para quem prega e ensina. A verdade é que não. Esse é um texto para ser ouvido e pregado a toda a igreja, como está sendo feito aqui hoje. Porque pregação tem a ver com a igreja. Igreja tem a ver com pregação. Portanto, eu queria concluir lembrando a você, dizendo a você que se você está ligado a uma igreja bíblica, se você pertence a uma igreja bíblica com líderes comprometidos com a pregação bíblica e dedicados a fazer isso dominicalmente, então conserve sua posição. Não abandone um púlpito bíblico. Valorize o que Deus tem dado a você. Se Ele tem dado a você uma igreja bíblica, se Ele tem dado a você pastores bíblicos, se Ele tem dado a você homens que amam as Escrituras e que pregam as Escrituras, então segure isso com toda a sua força. Agarre-se a isso. Não se afaste. Permaneça onde você está. Achegue-se à palavra. Ouvir sermões bíblicos que expõem as Escrituras é um excelente modo de nos apegar às Escrituras, de nos apegar à verdade. Então escute bons sermões da palavra de Deus, escute os pregadores fiéis da palavra de Deus, dedique-se a ouvi-los, ouça-os constantemente, ouça com atenção a pregação fiel. Coloque o seu coração nisso. Coloque o seu sentimento nisso, as suas energias nisso. Não se emocione com novidades teológicas, doutrinárias. Normalmente elas são um laço para destruir a sua alma. Eu quero lembrar você ainda, antes de concluir de vez, não se deixe impressionar com a habilidade de falar que alguns homens controversos têm. Os falsos mestres, eles têm uma capacidade brilhante de falar. É incrível isso, né? Às vezes você escuta um pregador bíblico, mas ele não tem habilidade de pregar. É ruim. Eu sei que é difícil ouvir um pregador ruim. Talvez seja por isso que eu não consiga me ouvir. Mas eu quero dizer a você, não se impressione com a habilidade de falar de qualquer um. É incrível, mas os falsos mestres, eles têm uma habilidade de falar às pessoas. E às vezes algumas pessoas se impressionam com isso. E esses homens habilidosos e controversos ao mesmo tempo, eles falam e eles se projetam diante da igreja como se eles tivessem descido às águas mais profundas de um conhecimento que mais ninguém conseguiu alcançar. E eles agora se projetam como aqueles que estão trazendo o mais profundo e novo conhecimento. E as pessoas estão impressionadas com estas coisas.
Então tem um conselho à luz do que Paulo diz a Timóteo: não se impressione com novidades. A verdade não é nova, preste atenção nisso, entenda o que eu quero dizer a você. A verdade, ela não é uma coisa nova, ela é antiga. A verdade foi pregada por Moisés. Ela foi pregada por Isaías e Jeremias. E Daniel, quando estava na Babilônia, também pregou a verdade. Ela foi anunciada pela boca de Malaquias e de Sofonias, de cada um dos profetas do Antigo Testamento. A verdade foi anunciada por João Batista, por Jesus em seu ministério, pelos apóstolos que morreram. O último deles, o apóstolo Paulo, o último dos apóstolos a pregar, a falar, o último apóstolo verdadeiro. Então a verdade não é uma coisa nova, ela é antiga. A verdade não é uma novidade, ela é uma coisa bem madura. Ela é madura o suficiente para nos dizer o que nós precisamos ouvir. Permaneça nela. Porque no fim, quando toda a ilusão desse mundo for desfeita e todo o engano dos homens desse mundo for exposto, quando esse dia chegar, a única coisa que restará será a verdade. Portanto, amemos a verdade e andemos na verdade. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nos ajude a entender a urgência da Tua palavra, a urgência da pregação da Tua palavra. Nos ajude como igreja a reconhecer a pregação fiel da Tua palavra, os Teus ministros fiéis da Tua palavra. Nos ajude a ouvi-los, nos ajude a obedecer o que ouvimos, nos ajude a reconhecer a Tua voz, Senhor, no meio de tantas vozes. Que a Tua palavra seja pregada, que ela continue sendo pregada no púlpito desta igreja, com graça, com autoridade, com ousadia. Fortalece, Senhor, os ministros desta igreja. Fortalece a pregação e o ensino destes homens. E que a pregação fiel da Tua palavra produza os efeitos no coração do Teu povo, para a glória do Teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.